Funcionando? Tá. Muito obrigada, desembargadora. Cumprimento também a senhora e, extensivamente, a todos os presentes. Também vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, de 1,70 de altura, 68 quilos. Estou aqui com o cabelo encaracolado, um pouco acima do ombro, usando uma blusa branca e preta e uma saia preta. E, igualmente, a minha colega, eu vou pedir licença para poder falar de pé, porque, naturalmente, eu já me movimento muito. Sentada não daria muito certo. Estou bem feliz de estar aqui hoje, né, ocupando esse espaço aqui no Tribunal de Justiça, inclusive porque, quando vim para Florianópolis, né, um pouco mais de 7 anos, vim de Brasília para cá, foi nessa casa que eu exerci a minha profissão, que eu exerci, pude compartilhar e absorver também um pouco dos conhecimentos jurídicos, né? Na época, eu trabalhava em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, e tive a felicidade de trabalhar com o desembargador Newton Trisotto, né, quando ele estava por lá ainda, na época da Operação Lava Jato. E aí ele me fez o grato convite de, quem sabe, morar um tempinho aqui. Eu vim e nunca mais retornei, né? Não tenho a menor vontade. Brasília agora realmente só para passear. Floripa se tornou o meu lar, né? Então, falando desse lugar que a Gabriela colocou, né, dos diversos lugares e espaços que a gente pode ocupar, eu já me vi como mulher assessorando um magistrado, né, aqui em 2º grau, e agora eu estou desse outro lado, né? Tem 6 anos que eu estou, então, como advogada, e advogada na seara criminal, e advogada atuando especificamente na defesa de mulheres e meninas vítimas de violência. Então, quando me convidaram, e eu fiquei muito feliz para a gente poder trabalhar sobre a questão do protocolo, né, sobre a questão de como as decisões judiciais são importantes e decidem vidas, né, e vidas no plural mesmo, eu fiquei imensamente feliz e consegui já fazer essa correlação, né? Olha que bacana poder falar para pessoas que estão em diferentes lugares com a experiência propriamente dita, porque, às vezes, a gente sabe que a teoria tem um lugar, né, determina algumas condições para a gente, e a prática determina outro, né, abre outros espaços de visão. Então, quando a gente definiu o tema, né, com impactos da perspectiva de gênero nas decisões judiciais no âmbito criminal, eu pensei, que tema complexo para a gente falar em 35 minutos, praticamente impossível, né, a gente trazer tudo que a gente poderia trazer, mas eu vou tentar aqui ser bem sucinta para a gente pensar, como eu gosto de pensar o protocolo, a partir dele, né? A partir de tudo que o protocolo nos traz, o que a gente pode agir, o que a gente pode nos movimentar, que decisões a gente consegue produzir a partir da base que o protocolo nos traz. E eu começo, então, pensando um pouquinho sobre o que seria aí perspectiva, né? Porque perspectiva, pelo menos para mim, é uma palavra que eu gosto muito, é uma palavra muito bonita, né? A língua portuguesa é muito bonita, e perspectiva me traz isso. Eu fico muito feliz quando eu falo perspectiva. É potente, né? Mas o que significa a gente falar que a gente tem perspectiva acerca de algo, né? E aí eu trouxe uma definição que eu tirei das redes sociais, que diz o seguinte: perspectiva significa o modo como se analisa determinada situação ou objeto, um ponto de vista sobre uma situação específica, um modo tridimensional de representação ou tudo aquilo que se consegue se ver ao longe. Perspectiva também é aquilo que se percebe externamente, ou seja, a aparência ou aspecto de algo quando observado com certo grau de distanciamento. É a suposição da aparência de alguma coisa observada a partir de determinado ângulo. Essa definição, ela me lembrou um pouquinho William Ury, né, que é um autor que trabalha bastante com a área negocial, tem um livro dele, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, que eu gosto bastante, eu utilizo para tudo depois que eu li esse trechinho que ele traz, que é o quê? Quando a gente vai analisar um conflito, uma situação, o que a gente precisa fazer? Ampliar a nossa visão sobre aquilo. E, para isso, ele diz que a gente tem que se colocar no que ele chama de camarote. Então, a gente se afasta, vai para o camarote, observa a situação à distância, para a gente conseguir elaborar tudo o que a gente precisa acerca daquilo. Então, perspectiva é um pouco disso, né? É a gente se afastar daquelas ideias
ideias pré-concebidas que nós temos dentro do lugar que a gente está, né? Dentro de Florianópolis, dentro de Santa Catarina, dentro do nosso país, dentro do nosso continente, e a partir de tudo aquilo que a gente é formado e construído ao longo do tempo, político, social, culturalmente falando, a gente se afasta disso para tentar ter uma outra visão. Por quê? Porque a visão que a gente normalmente tem é muito limitada, né? A gente não está se perspectiva, é algo que está sempre em evolução, sempre em construção. Então, eu preciso me afastar para dar espaço, talvez, para que outras ideias e outras concepções me alcancem, para que daí, sim, por exemplo, eu consiga formular, minutar uma decisão que seja, de fato, justa. Justa no sentido de aproximação de critério de igualdade, que é o que a gente, incontestavelmente, né, como também já foi dito aqui pelas minhas colegas, a gente não tem. A gente não tem uma sociedade igualitária, a gente não tem uma sociedade que trabalha a questão de gênero, raça e classe, entre outras questões, de forma equilibrada. Então, a gente precisa, sim, ter sempre esse viés de análise da perspectiva. E aí, aqui, se a gente pega e faz um link, né, com a questão de gênero, que é o que a gente está se propondo aqui dentro do programa Indira fazer, a gente pode encarar, então, perspectiva como uma metodologia, né, um mecanismo que permite que a gente identifique, questione e avalie o quê? A discriminação, a desigualdade e a exclusão da mulher. Então, a gente começa a raciocinar a partir dessa perspectiva de gênero para conseguir tentar equilibrar essa balança de direitos e deveres dentro da sociedade que a gente tem. O protocolo também, já foi dito aqui, né, que a leitura do protocolo, eu também digo em todos os espaços, ela tem que ser obrigatória, não apenas para a gente que lida direto ou indiretamente com a seara jurídica, mas deveria ser, né, amplamente divulgado, inclusive dentro das instituições de ensino, porque tem um cunho teórico ali muito interessante e prático também. Porque é um documento didático, né? Normalmente, a gente vê, em algumas situações teóricas dentro da prática do direito, palavreados muito rebuscados, né? Citações muito complexas, e o protocolo não. Ele foi um documento construído para ser simples, né? Para ser disseminado. Então, é um documento de fácil leitura, de fácil apreensão. E o que eu acho mais sagaz do protocolo? A premissa que ele coloca, né? Ele coloca a premissa de que a desigualdade está posta na nossa sociedade. Então, a gente vai trabalhar, lembra, a partir disso. A gente não vai ficar discutindo, tem, não tem desigualdade, é uma sociedade machista, sexista, o patriarcado está dominando. Não, a gente não discute isso. O próprio Conselho Nacional de Justiça já coloca para a gente que isso é uma realidade e que a gente tem que trabalhar, então, a partir daí. E aí, quando a gente pega, o protocolo tem essa função. E como é que a gente relaciona o protocolo? Como é que a gente relaciona as questões de gênero, mais especificamente em relação às decisões judiciais? E aí eu fiquei fazendo essa busca, né, da memória de toda a minha atuação. Eu tenho apenas 15 anos de formada, né, ainda recente, comparada com inúmeras outras pessoas, mas a pessoa, quando ela é muito intensa, ela procura, né, analisar tudo que ela experiencia no decorrer do caminho. E quando eu parei para pensar, refletir sobre a construção das decisões judiciais, eu voltei um pouquinho no tempo e me coloquei no lugar daquela Maiara recém-formada, né, com aquele conhecimento acadêmico, com aquela experiência ainda recebendo instruções como estagiária, ou depois como recém-impossada como assessora de ministro lá em Brasília, no STJ, para pensar como é que eu refletia, né, sobre o direito, sobre a questão criminal que ali era colocada. E aí eu me situei, eu me dei conta que é muito diferente, né, da visão que eu tenho hoje como advogada nas atividades que a gente desempenha. Lá, dentro do gabinete, e aí muitos aqui, né, tenho colegas que, inclusive, estão nessa função, a gente faz o quê? O processo chega, né, e lá um pouco mais diferente do que aqui, porque aqui a gente ainda, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, a gente ainda consegue adentrar na questão probatória. Né? Nas instâncias superiores, lá não. Então, a gente discute o quê? Regramento, tese jurídica. Quando chegava um processo lá para a gente poder analisar, eu nunca me esqueço, na época ainda processo físico, aqueles processos de recurso especial da capa rosa, de, às vezes, volume que quase chegava à minha altura. Né? Então, tudo documentado ali para a gente poder conseguir analisar.
Só que é humanamente impossível que a gente analise tudo. E não precisa, né? Porque se lá a gente não analisa a prova, a gente vai pegar aquelas peças processuais que são imprescindíveis para essa análise. Então, a gente pegava a decisão colegiada, por exemplo, aqui do Tribunal de Justiça, né, onde os desembargadores decidiram determinada demanda, olhava a petição recursal de uma das partes, olhava a resposta da outra parte, e, a partir daí, a gente construía aquilo que a parte teórica, a doutrina e a jurisprudência já nos embasava para construir como decisão, como provimento daquele recurso, né? E o que a gente tem que pensar? E o que eu estava pensando? A perspectiva de gênero, onde é que está isso? Né? Há 15 anos atrás, pelo menos aonde eu estudei, né, ou os amigos que eu tenho, que a gente faz essas trocas, a gente não tinha matérias específicas tratando sobre questões de gênero. Né? Hoje a gente já tem. Hoje a gente tem curso avulso, hoje a gente tem formação para isso. Mas há 15 anos atrás a gente não tinha. Né? No próprio Superior Tribunal de Justiça, eu lembro de ter feito uma gama de cursos de formação depois que eu entrei lá. Então, legislação penal especial, lei de drogas, parte geral do Código Penal, dosimetria da pena, enfim, a gente fazia uma série, mas não teve nenhum, durante todo o período que eu estive naquele tribunal, né, no Tribunal da Cidadania, que proporcionasse para os servidores um curso com essa temática da perspectiva de gênero. Agora, provavelmente, sim, porque já tem sido realizado vários eventos, né, sobre o protocolo, inclusive, a gente teve um evento grande há 2 anos atrás lá, mas antes disso a gente não tinha. Então, o que isso mostra? Que a gente tem uma deficiência para a construção dessas decisões. Que as pessoas que vão minutar aquelas decisões, decidindo vida, que a gente não consegue dissociar das questões de gênero, não têm ainda formação suficiente para debater aquela questão, para trabalhar aquela questão. E aí, né, agora, como advogada, eu penso, eu que luto, né? Eu que lute, porque é o que a gente faz o tempo inteiro, tentando conseguir trazer questões para dentro do processo que muitas vezes não são admitidas, né? Mas admitidas por esse distanciamento. Tudo bem, essa era a minha perspectiva lá naquele local. Quando eu vim para o Tribunal de Justiça, e aí foi um processo maravilhoso de descobrimento, porque a dinâmica aqui já era diferente. Aqui a gente já podia reanalisar a prova, né? Aqui a gente tinha que olhar como é que se deu dentro do processo criminal, né? Especificamente, como é que foi aquela audiência, que provas foram produzidas, né? Se algum pedido de alguma das partes, eventualmente, ele foi indeferido, o que isso podia implicar, se era um cerceamento de defesa ou não, enfim, um outro local que abriu um pouquinho mais a minha visão. Maravilhoso. Depois que eu saí do tribunal, que eu passei, de fato, a assumir a advocacia, aí abriu uma esfera ainda maior. Né? Claro, a gente não vai se desfazendo, né, do arcabouço de conhecimento, de experiências que a gente tem, a gente vai agregando. E agregou muito. Por quê? Porque a atividade da advocacia, ela permite que a gente tenha mais liberdade e avance em mais espaços. Então, como advogada, por exemplo, de vítimas hoje, eu tenho que ter conhecimento de como funciona a estrutura de uma delegacia de polícia. Né? Aqui em Florianópolis, a gente tem a DPCAM, que não é uma delegacia voltada especialmente para o atendimento de mulheres, exclusivamente, digo, mas atende também crianças, adolescentes, idosos. Né? E, ok, vamos lá na delegacia, porque é a porta de entrada, né, de uma denúncia, por exemplo, de violência doméstica. E essa mulher vai na delegacia. Depois da delegacia, ela pode, por exemplo, ser atendida no CRENV. Né? O CRENV trabalha com grupos reflexivos, inclusive, para mulheres vítimas de violência. A parte do assessoramento psicológico, que também é muito importante. Né? Ok. Depois disso, quando, né, esse inquérito acabar a fase policial, vir para o Tribunal de Justiça, vir ali para o 1º grau, se tornar uma ação penal, essa mulher também vai ter uma participação. Daqui a pouco a gente vai falar do nível dessa participação, mas ela tem uma participação também. Né? Então, todos esses espaços que essa mulher vítima ocupa, eu, como advogada, também ocupo. Então, eu preciso conhecer esses espaços, a dinâmica desses espaços, a deficiência desses espaços, porque tudo isso vai reproduzir dentro do processo. E tudo isso vai reproduzir aonde? Nas decisões judiciais que vão ser proferidas pelos magistrados. Né? Não pensem vocês que o processo começa quando a denúncia é oferecida. Não, o processo começa no registro do boletim de ocorrência, quando aquela vítima vai prestar as primeiras declarações dentro da delegacia de polícia.
né? E a gente tem muitas coisas para pensar a partir daí. Mas é sempre importante que a gente pense que a decisão em si, a decisão material, é resultado. Resultado de tudo aquilo que, eventualmente, foi parar dentro do processo antes dela ser proferida. Em relação às decisões, é importante, então, que a gente tenha essa perspectiva, né, nessa linha de raciocínio, para que a gente possa ter uma postura ativa para desconstruir esses estereótipos, né, esses padrões que a sociedade nos impõe e que tem interferência direta e indireta nessas decisões também. E isso é um exercício, né? É um exercício para nós, advogados, atuarmos com perspectiva de gênero, porque também é algo, como eu falei, não recebi essa formação quando eu estava como acadêmica lá na minha graduação. Então, já dá para a gente imaginar que a maioria dos meus colegas, também não, né? Então, nesses embates processuais, a gente que tem que ter essa postura, assim como os magistrados têm que ter essa postura, assim como os agentes de segurança pública têm que ter essa postura, é geral, né? As pessoas que compõem também os aparelhos, né, que acolhem essas vítimas também têm que ter essa postura. Para quê? Para a gente evitar que novas violências sejam praticadas, e aí nos âmbitos institucionais. Ali eu coloco como primeiro tópico a questão da gente tomar consciência desses estereótipos, né? E quando eu falo da gente tomar consciência desses estereótipos, significa, sim, a gente buscar conhecimento teórico para a gente poder entender e compreender. E, a partir disso, evoluir para o segundo ponto, que é conseguir raciocinar, né? Linkar essa parte teórica com a prática. Porque, gente, se a gente não tem, né, vocês me entendem bem, se a gente não tem esse arcabouço de conhecimento teórico, quando a gente se depreender com uma situação prática, a gente não vai identificar que aquilo se trata, por exemplo, de violência de gênero, né? Porque a gente nem sabe ao certo o que é violência de gênero ou como essa violência pode se exemplificar. E é de diversas formas. Eu sempre digo que, quando eu acho que eu já vi tudo dentro do processo, não vi. Tem sempre uma forma nova de violência para acontecer, uma forma nova dela se manifestar. Então, a gente tem que estar no tempo inteiro, né, praticando esse exercício, mas também procurando acrescentar, buscar mais ferramentas para esse nosso arcabouço de ação. Depois, ali, eu coloquei para a gente refletir sobre os prejuízos potencialmente causados, né? E causados pelo delito em si, mas a gente também tem que pensar qual a esfera, né, qual a extensão do provimento de uma decisão judicial. A quem essa decisão judicial serve? E aí, antes da gente falar da decisão, a gente tem que voltar um pouquinho, porque a gente precisa falar da legislação, né? Na seara criminal, a gente tem aí Código de Processo Penal, a gente tem um Código Penal, legislações que estão, sim, ultrapassadas e que são constantemente remendadas. E esses remendos nem sempre dão certo, né? Ou, pelo menos, para a gente que atua, seja como advogado ou mesmo dentro da magistratura, é complicado a gente conseguir resolver, né, as demandas que a gente tem com uma legislação que a gente tem. E a gente precisa pensar com a perspectiva de gênero. Quem foram os responsáveis pela criação e edição dessas leis? Né? Qual era o intuito do legislador, e aí a importância da parte histórica para a gente que atua na área do direito, né? O que se pensava? Qual era a proposta dessa lei quando ela foi criada? Né? Qual a facilidade da gente efetivar ou não essa lei? E aí a gente acaba chegando no teor da decisão judicial, que muitas vezes não atende a nenhuma das partes do processo. Se a gente fala de um processo de violência, por exemplo, num processo penal, que a gente tem, sim, e a gente nunca pode esquecer disso, a gente tem, não é só o autor do fato que tem relevância dentro do processo penal, né? A vítima, a mulher, infelizmente, ainda ela é subjugada pela legislação que a gente tem, pela prática também que a gente tem, ela é relegada a um papel de somenos importância, quando, na verdade, o papel da vítima, perdoe-me quem pensa diferente, mas é o papel mais importante dentro daquele, né, daquela situação, daquela demanda, porque, afinal, só existe porque os direitos dela foram ofendidos. Então, a gente tem que começar a ter uma outra visão sobre isso, equilibrar essas importâncias para que a gente consiga também equilibrar as contribuições dessas partes dentro do processo. E ali, por fim, eu coloquei incorporar essas considerações dentro das nossas atuações, né? Seja como magistrado, seja como advogada. E aí, eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma decisão que eu entendi muito interessante, para mim foi uma experiência, um aprendizado também.
um caso de um processo de uma mulher lá em Brasília, né, no Distrito Federal, que ela sofreu o crime de ameaça. Ela foi vítima desse crime. A pena desse crime é de 1 a 6 meses, tá? É uma pena muito pequena, né, na minha percepção, considerando também tudo que uma ameaça pode nos causar. Mas, enfim, ela fez o registro do boletim de ocorrência, solicitou medida protetiva no ambiente doméstico, teve as medidas protetivas deferidas. Esse inquérito foi ali finalizado, virou uma ação penal, e o juiz, essa juíza, a doutora Fabriziane Zapata, ela solicitou, já deu encaminhamento para o Ministério Público oferecer uma proposta de suspensão condicional do processo, né, para a gente fazer um acordo dentro daquele processo. Imediatamente, quando eu vi aquilo, o que eu falei? Nossa, mas não pode, né? Que absurdo. A gente tem aí entendimentos, a gente tem súmula, a gente tem um monte de coisa dizendo que situações que envolvem violência, a gente não pode transacionar, a gente não pode fazer acordo. Pedi a habilitação e já coloquei isso na petição. Falei, olha, crente que estava abafando, né? Falei, nossa, vou chamar a atenção porque alguém deixou isso passar. E coloquei na minha petição. E aí a juíza me deu uma resposta maravilhosa, didática, assim, ó, que eu fiquei até emocionada, eu falo, quase que a lagriminha caiu. Por quê? Porque, primeiro, ela fundamentou aquela opção dela de forma muito inteligente. Ela trouxe para mim, ela precisava que isso ficasse claro, inclusive para mim, para que eu pudesse passar isso para a vítima, que é a parte mais importante nessa relação toda, o porquê que ela estava dando aquela possibilidade para o Ministério Público fazer um acordo. Eu falei que a pena desse crime é de 1 a 6 meses, é uma pena curta. Então, ela já ponderou ali na decisão dela, falou, olha... Não dessa forma, né? Mas, olha, quando a gente finalizar esse processo, muito provavelmente a gente vai ter até prescrição aqui. E esse autor do fato não vai sofrer nada. E essa vítima não vai ter nenhuma reparação. Então, com a finalidade, com o intuito de atender essas duas partes, dar uma reparação para a vítima e também conseguir, de forma efetiva e real, fazer com que esse autor da violência também receba uma punição, né, dentro do sistema que a gente tem, eu vou fixar, sim, vou dar, sim, essa oportunidade da gente fazer essa transação. Por quê? Essa transação, ela me permite, pelo período ali de 2 anos, né, que é aquele período de prova, propor algumas medidas que vão ser muito mais efetivas do que simplesmente uma prestação de serviço num caso de cumprimento de pena, né, se fosse tomar o rito normal. E aí ela traz ali, ela menciona entendimentos do STF, né, sobre o fato do crime de lesão corporal de ser de ação penal pública incondicionada, cita o STJ, aí fala, não era lesão no caso, né, era ameaça, mas ela traz toda essa construção. E aí ela fala sobre a constitucionalidade também, da gente retirar a apreciação dos crimes que envolvem violência doméstica da esfera, da competência do juizado especial, e ela menciona a súmula 536 do STJ, né, que diz que a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Só que ela faz uma ressalva, porque ela traz o seguinte, ela fala, olha, essa súmula do STJ não tem efeito vinculante, né? Ela é uma orientação. A princípio, é para que a gente seria o mais indicado. Mas diante, e aí ela usa exatamente assim, ó, diante de novos conhecimentos técnicos e experiências adquiridas na prática, no dia a dia dessa magistrada, na frente dessa vara de violência doméstica, ela entendeu que o melhor caminho para atender às necessidades das partes seria justamente a aplicação dessa transação. Porque aí ela condicionou esse autor da violência, inclusive, a participar dos grupos para homens autores de violência, os grupos reflexivos. Gente, vocês não têm noção a felicidade da minha cliente ao saber que aquele autor da violência, porque ela tem uma relação familiar, tem uma relação de afeto, que ele seria, e ele obrigado, né, a participar desses grupos para refletir sobre a conduta dele. Porque ela nunca tinha tido sucesso até então de chamar ele para ter esse tipo de conversa ou para que eles refletissem junto a respeito disso. Olha o alívio que ela sentiu, e eu estou dizendo alívio porque foi o que ela me relatou, não é o que eu percebi, foi o que ela colocou para mim, né? O alívio dessa carga que saiu de cima dela, e o judiciário, o Estado, né, por meio do judiciário, pegou para ele e falou, não, vamos conversar aqui, amiguinho, para você entender que o que você fez não é correto, você precisa repensar a sua existência dentro da sociedade. Então, essa magistrada, ela foi de uma inteligência assim, tão, né, maravilhosa, louvável mesmo.
E depois eu tive acesso, né, fui conversar por lá, e isso tem sido replicado, e é algo que está dando muito certo. E eu já puxo um pouco a sardinha aqui, né, para a questão da justiça restaurativa, que eu também acho que, em contraponto com a justiça retributiva, nossa justiça processual comum, ela é muito mais eficaz, ela alcança essa efetividade, ela consegue alcançar a necessidade da vítima, mas também conseguir, né, ali talvez uma alteração cultural de forma mais efetiva do que uma pena de reclusão, por exemplo, né, conhecendo o nosso sistema penitenciário como a gente conhece. Então, só para a gente tomar como base e ver que as soluções elas podem ser construídas a partir das nossas experiências e a partir de novos conhecimentos. Por isso, a relevância de momentos como esse aqui, por exemplo, né? Ali eu trouxe também para a gente poder conversar um pouquinho sobre a questão do papel, né? Qual é o lugar da vítima no processo crime, né? Eu já adiantei que é um lugar de somenos importância, porque a vítima, né, de um crime de violência, ela tem as suas necessidades ali. E, raramente, essas necessidades são atendidas, né, durante um processo criminal como deveriam. Então, a parte que é de tamanha importância se vê frustrada no final do processo. Muitas vezes, esse autor da violência ele sofre ali uma condenação e isso não é suficiente para trazer um pouquinho de paz para aquela vítima. Então, a gente precisa repensar isso. E por que eu digo isso? Vamos voltar lá para a delegacia. Né? Lembrando que todo esse pré faz parte da construção que a gente precisa para produzir uma decisão. A delegacia de polícia, quem aqui já foi na delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência? Por favor, levantem a mão. Tá, metade, eu acho, né? Talvez um pouco mais. O Tribunal de Justiça não é um ambiente confortável para ninguém, né? Partes. Ainda que você seja autor de uma ação civil, por exemplo, você esteja no seu pleno direito de pleitear uma indenização de alguém, vir comparecer a uma audiência, né? Uma situação, um ato formal, não é dos mais confortáveis. Agora, vocês imaginem, né, a vítima que sofreu uma violência, ter que se conduzir para esses locais para falar sobre essa violência, reviver essa violência, muito menos confortável ainda. A delegacia, para quem foi, vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Para quem não foi, talvez eu não consiga traduzir a realidade do que se é, mas dá para a gente, pelo menos, ter uma noção. É um ambiente hostil. Né? Mesmo a DPCAM aqui não é um ambiente legal, são paredes frias, a gente chega, é atendido por uma atendente ali, que pergunta o que a gente quer, e essa vítima, quando está acompanhada de advogado, melhor para ela, quando não está, mais desconfortável ainda, porque a vítima, além dela estar vulnerabilizada, o que acontece? Ela está constrangida, porque se engana quem fala que a mulher gosta de se colocar no papel de vítima. Porque ninguém gosta. O estigma da vítima dentro do processo, ele é crudelíssimo, assim. Então, não tem essa, né? Enfim, essa mulher chega, tem que dizer, não, vim registrar um BO de uma agressão que eu sofri. Ela senta ali, onde estão inúmeras outras mulheres na mesma condição, às vezes pior que ela, fica até ser chamada por um escrivão para poder fazer o seu relato dos fatos. E aí eu gosto muito de trazer uma fala da doutora Patrícia Zimmermann, que é a coordenadora das nossas DPCAMs, numa determinada reunião que a gente teve lá na Ordem dos Advogados do Brasil, ela trouxe a ideia de que eles já estão fazendo um projeto, né, que eles já estão trabalhando a formação da perspectiva de gênero para os novos concursados e também para os antigos que trabalham ali na linha de frente. E ela relatou que uma das dificuldades que eles identificaram lá diz respeito justamente às agentes de segurança femininas, ou seja, às mulheres. E aí a gente pensa, mas é melhor uma mulher ser atendida por outra mulher. Em regra, sim. Mas a gente também não pode ignorar a existência desses dificultadores que a doutora Patrícia colocou, que é o quê? A formação daquela feminina, né, que conseguiu passar no concurso público, passou ali por aquele processo de treinamento para assumir aquela função, ela cria na cabeça dela uma ideia de que é inconcebível uma mulher sofrer violência, ou se permitir, ou se colocar num lugar passível de sofrer qualquer tipo de violência. Então, quando uma vítima chega na delegacia para poder fazer o seu relato, ela já tem ali um distanciamento, e ela tem dificuldade, inclusive, de relatar adequadamente o que essa vítima coloca. E aí, olha a implicação, de novo, em relação às decisões, né? O que a vítima gostaria de falar, ou o que ela fala naquele momento, não vai inteiramente para o boletim de ocorrência, e isso pode influenciar lá na frente. Como pode influenciar lá na frente? Ali tem alguns julgados que depois eu vou passar, não vou ter condição da gente, né, falar de um por um,
Mas a vítima hoje de violência, ela tem direito a quê? A indenização. Ela tem direito a ser indenizada pela violência que ela sofre. E ok, o direito está certo, está garantido. Mas como é que a gente vai dosar o tamanho, né, o valor dessa indenização? Pelas circunstâncias que são apuradas no decorrer do processo. Então, o que eu digo sempre? É muito importante que quando essa mulher, nesse primeiro relato, que é aquele relato mais doído, né, pelo menos naquelas situações que estão ali mais urgentes, faz na delegacia, é sim relevante que conste o sentimento que essa mulher está naquele momento, por exemplo. Né? Olha, eu estou me sentindo péssima, para mim agora minha vida não tem mais sentido. Ah, mas isso é uma situação de agressão física, isso não é relevante, porque a agressão física vai ser constatada por meio de exame de corpo de delito, exame pericial. Não. Tudo é relevante, né? Mas a gente sabe que nem toda vítima tem essa possibilidade de estar bem orientada antes de ir, ou tem condições emocionais suficientes para poder ter essa percepção e cuidar disso. Mas é importante, sim, que desde da parte do inquérito a gente já faça essa verificação. Então, a vítima tem essa participação na fase do inquérito. Na audiência, ela também pode ser ouvida, né? Também é ouvida ali, também tem esse relato. Aqui a gente tem o privilégio de ter também um protocolo para a escuta humanizada da vítima, o que é muito bacana, né? Mas não são em todos os lugares que a gente tem um protocolo como esse, ou seja, a gente tem um ambiente um pouco menos, né, hostil do que a gente admite. E aí, o que a gente tem diante disso tudo? Esse papel da vítima, ele é relegado a esse lugar, o que é um problema. E é um problema que é agravado por quê? Porque antes dessa mulher se tornar vítima, o Estado já falhou com ela, né? O Estado falha conosco diariamente quando ele não consegue nos proteger dessas experiências. E falha depois, quando, eventualmente, a gente também é submetida, dentro do processo, na fase do inquérito, dentro do processo, a algum tipo de nova violência, o que a gente chama de revitimização. Vou dar aqui uma passada. Considerando tudo isso, essa perspectiva que a gente tem que ter, o lugar da vítima, que ainda não é o lugar ideal dentro do sistema, né, da processualística que a gente tem, considerando a nossa realidade, que tem que ser considerada da hora que começa o processo até a hora que termina, nas avaliações todas, eu cheguei a fazer um levantamento aqui de algumas decisões, de alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, acerca da temática das violências ou acerca da perspectiva de gênero, que não vou conseguir aqui, claro, falar com vocês, mas no protocolo algumas desses precedentes são citados, né? Hoje o Conselho Nacional de Justiça também tem um compilado das decisões que observam o protocolo, está lá disponível também. Acho que o nosso Tribunal de Justiça não tem isso, né? Imagino que não, né, desembargadora? Mas fica aqui também, eu acho que seria algo interessante para a gente se pensar, né, para o nosso tribunal. Tem? Das decisões que usam protocolo? Uma semana? 2? Maravilha. Então, é isso aí que eu ia falar, porque eu ainda não tive acesso, mas eu acho que esse é outro fator também bem relevante, a gente conseguir condensar para facilitar a publicização dessas decisões e a utilização. Né? Aqui eu cito algumas, a DPF 527, do Distrito Federal, que garantiu às transexuais e travestis com identidade de gênero feminina, né, o acesso ali a cumprimento de pena em estabelecimento específico feminino, ou, se no estabelecimento masculino, mas em local à parte, a fim de garantir sua integridade. Trago um recurso especial também de relatoria do ministro Rogério Schietti, onde se decide pela aplicação da Lei Maria da Penha a mulheres transexuais. Aqui em Santa Catarina a gente já teve problema com isso, né? Eu mesmo já peguei um caso em uma outra comarca que a gente teve que brigar para que isso fosse aplicado, o que é uma pena, mas também não é uma regra, né? Em regra, a gente tem conseguido observar isso aí. Tem a ADO 26, que também traz a questão do crime de LGBTfobia, comparado ao crime de racismo, também está ali no protocolo. O tema repetitivo 983, que fala sobre a violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico, né, a questão da fixação do valor de indenização, que eu mencionei anteriormente. Algumas súmulas ali também que trazem sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes que têm relação com violência também. Algumas outras aqui. Importantíssimo, né, a medida cautelar
na DPF ali 779, que a Suprema Corte decidiu também, declarou a inconstitucionalidade do uso da tese da legítima defesa da honra nos casos de crime de feminicídio ou agressão contra mulheres. E aí, aqui por fim, eu trago também, rapidamente, só para fechar, uma fala sobre os crimes de aborto e feminicídio, né? O protocolo também trata disso, ainda que de forma reduzida, mas é destacada a necessidade de que sejam afastados os estereótipos sobre a maternidade e a sexualidade da mulher, com o alinhamento das decisões ao direito à saúde física e mental, à informação, com a análise das condições precárias nas quais muitas mulheres experienciam a gravidez, da falta de recursos e de apoio para a criação de crianças no Brasil e dos riscos à saúde e à vida de muitas mulheres que recorrem a procedimentos clandestinos. Meu tempo acabou. Vou finalizar aqui, mas essa temática relacionada à justiça reprodutiva, eu acho que agora, né, com esse projeto de lei absurdo que a gente está tendo ali em discussão na Câmara, que eu acho que tem tirado o sono de muita gente, pelo menos o meu tem, né, pelo tamanho do absurdo que é, e os reflexos que isso pode ter dentro de um sistema judiciário que, em relação a essa temática, ainda não está conseguindo caminhar como a gente gostaria, é causa de muita preocupação, né? E encerro também com uma fala que, na verdade, um trecho, né, um raciocínio que a Débora Diniz e a Ivone Gebara manifestam na introdução do seu livro Esperança Feminista, que é justamente no sentido de dizer que o nosso desafio ainda hoje é manter-nos vivas, livres do feminicídio ou das leis penais que nos perseguem, criminalizando nosso corpo, nossos desejos e nossa existência, impedindo-nos de tomar decisões livres sobre nossa vida. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, né, a qualidade de presença de todo mundo aqui e me coloco também à disposição.